Bom dia, meus queridos alunos. Vamos para mais uma aula assíncrona do nosso curso de Direito Processual Civil 3 do semestre ativo suplementar, e nós vamos tratar hoje de IRDR. Mas eu não posso deixar de contextualizar para vocês que essa é uma aula que faz parte de um bloco de aulas maior. Nós estamos tratando o IRDR dentro do contexto da existência de um microsistema de julgamento de causas repetitivas e também de um microsistema de julgamento, de um microsistema de formação concentrada de precedentes obrigatórios, onde a gente já gravou uma aula sobre a parte geral destes incidentes, a qual eu remeto a todos os alunos, porque boa parte daquilo que se aplica ao IRDR já foi tratado nesta aula, como por exemplo aspectos relacionados à suspensão, revisão da tese, que a gente vai falar aqui muito rapidamente, porque todas elas já foram tratadas com mais profundidade na aula relacionada à parte geral. Então, só para contextualizar, a gente vai falar hoje, a gente continua o bloco de aulas sobre julgamento de causas repetitivas e sobre formação concentrada de precedentes, ressaltando que o julgamento de causas repetitivas faz parte o IRDR e os recursos repetitivos, são gravadas aulas separadas, e aos dois se une o IAC, Incidente de Assunção de Competência, que faz parte do microsistema de formação de precedentes obrigatórios. Então o IAC não faz parte do microsistema de causas repetitivas, mas faz parte do microsistema relacionado à formação de precedentes obrigatórios, tá bom? Então é muito importante você assistir primeiro a aula da parte geral, porque muitos dos temas que a gente vai tratar aqui hoje, já estão lá ou já foram lá tratados, e eu posso aqui simplesmente tratar en passant. Então vamos seguir adiante, falando um pouco das noções gerais. A vinda do IRDR ao CPC de 2015, ele vem com influência no direito alemão, do Instituto do Musterverfahren do direito alemão, que é muito comum nos sistemas ainda que de civil law, a existência de algum critério de resolução de demandas repetitivas. E a noção do Musterverfahren, que é justamente que deu origem ao IRDR, é justamente esta mesma técnica de, percebendo a repetitividade, procede-se a escolha de uma causa piloto, e esta causa piloto vai ser julgada, e a tese jurídica fixada nesta causa piloto, ela será aplicada a todas as demais causas. Como é que funciona no Brasil o nosso IRDR, nosso incidente de resolução de causas repetitivas? Ele foi estruturado como um incidente que é instaurado em tribunal, A princípio, na área civil, que é o que nos interessa, do processo civil, que é o que nos interessa, em tribunais de justiça e tribunais regionais federais. Mas nada impede, pela própria lógica, de que ele seja também instaurado em tribunais superiores, STJ e STF. Mas nada impede, mas como regra, no STJ e no STF, nos tribunais superiores, a lógica é que se instaure como instrumento de julgamento de causas repetitivas os recursos repetitivos. Mas nada impede que seja instaurado o IRDR. Mas por sua essência, por sua concepção geral, é muito mais adequado ou muito mais previsível que o IRDR se instaure em tribunais regionais federais ou em tribunais de justiça. Tá bom? E estes incidentes, ele pode ser instaurado no âmbito de qualquer feito como gênero, que tramite no tribunal. E aí, quando eu digo feito, eu quero fazer referência ou a recurso, ou a causa de competência, ou causas de competência originária, processos de competência originária dos tribunais, ou a remessa necessária. Em qualquer deles pode ser instaurado o IRDR, tá bom? Então ele é esse instituto instaurado no tribunal, em qualquer feito que esteja tramitando no tribunal. O feito precisa estar sob a jurisdição do tribunal para que se instaure o incidente. E esse incidente tem uma outra característica, que é o deslocamento da competência. Ele sai, pode haver ou não, a depender de onde esteja tramitando a causa piloto. Porque há nos tribunais, em geral, órgãos que são de maior composição responsáveis pela uniformização da jurisprudência daquele respectivo tribunal. Então, por exemplo, no STJ, ou as causas, a uniformização da jurisprudência ou está afeta a Corte Especial, órgão jurisdicional maior do STJ,
ou está afeta às sessões, e as sessões reúnem as turmas. Então, por exemplo, há uma das sessões que cuida de matéria penal. Então, nessa sessão que cuida de matéria penal, as questões de natureza penal e processual penal serão lá decididas. Então, e aí você repete isso nos tribunais. Então, o Tribunal de Justiça da Bahia, algumas possuem competência para promover, né, a uniformização da jurisprudência, dependendo do tema. O Tribunal Pleno, nós não temos corte especial no Tribunal de Justiça da Bahia, ou as sessões cíveis reunidas, ou as sessões criminais reunidas, né, ou a reunião de ambas as sessões, né? Lá são estes órgãos. Então, se o processo está tramitando, se for instaurado, por exemplo, numa apelação no Tribunal de Justiça, ele será deslocado da Câmara, que é o órgão responsável para julgar as apelações, e as apelações e os agravos de instrumentos são as câmaras cíveis, que é o que nos interessa em nossa matéria, e isso será afetado a um dos órgãos responsáveis pela uniformização da jurisprudência. Então, de forma conclusiva, né, o IRDR tem a natureza jurídica de um incidente que é instaurado no âmbito de tribunal, seja em qualquer dos feitos que lá tramitem, e que promove o deslocamento da competência no âmbito interno do tribunal para um dos órgãos que o regimento interno prevê como responsáveis pela fixação da uniformização da jurisprudência. Tá bom, pessoal? Então vamos seguir adiante, né? Só para ajudando vocês também, só lembrando, o IRDR está previsto, pessoal, no CPC a partir do artigo 976, tá bom? A partir do artigo 976. Então, mas vamos voltar, vamos lá. Legitimidade. Quem é a legitimidade para requerer a instauração do RDR? Uma coisa é a instauração, outra coisa é a admissibilidade. A instauração ela é a mais ampla possível. Então, pode, desde o juiz ou o relator, né, do processo, ou seja, o juiz de primeiro grau ou o relator no âmbito do processo do feito em tribunal, pode requerer por ofício a instauração do IRDR. Maurício, você não disse que o IRDR é um incidente instaurado nos tribunais? Como é que o juiz pode requerer? Simples, ele manda o ofício para o presidente do tribunal dizendo: olha, aqui na minha vara civil em Salvador, na vara de consumo em Salvador, eu estou tendo múltiplas demandas relacionadas à cobertura ou não cobertura pelo plano padrão de saúde de tal procedimento. Entendemos que é conveniente ao tribunal promover a afetação. É assim que vai ser feito. E aí, isso pode ser feito também pelas partes, por qualquer processo, também pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública. Pelas partes, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, por petição. Juiz e relator por ofício ao presidente. Este ofício deve ser encaminhado com todos os documentos necessários à demonstração do preenchimento dos pressupostos, né, para a instauração do IRDR. E aí lá no tribunal decidir se haverá ou não haverá a afetação da matéria para fins de instaurar o incidente. Tá bom? Qual a competência? A competência para julgamento do IRDR é uma competência que é delimitada no regimento interno. Isso dependerá, portanto, de cada tribunal. Qual é a lógica geral para entender a competência? Será o órgão que o regimento entende que deve ter o poder de fixar a jurisprudência dentro daquele, uniformizar a jurisprudência e fixar a jurisprudência no âmbito daquele tribunal. Tá bom? Este órgão colegiado que vai julgar o incidente, ele julga também a causa piloto. Ele não faz somente a fixação da tese e devolve para o órgão originalmente onde tramita o processo julgar a causa. Não é isso, né? Eu não tenho aqui somente a fixação da tese. Isso seria o que se chama de causa modelo. Alguns países adotam esta lógica da causa modelo, em que o incidente não julga o processo, apenas usa o processo para fixar a tese. No nosso ordenamento jurídico, como regra, salvo a exceção que a gente já viu lá na aula geral, de abandono ou desistência, o tribunal promoverá o julgamento da causa piloto. Então é por isso que a gente fala também que você tem uma alteração interna de competência do tribunal. Então, por exemplo, eu estou julgando uma apelação numa Câmara Civil, eu desloco isso para a seção civil.
a sessão civil, uma das sessões civis. Que aí lá na sessão civil eu vou julgar o IRDR e julgo a causa. Então eu julgo a causa e lá eu fixo a tese. Tá bom? Uma coisa que é muito importante a gente perceber é o seguinte: se o IRDR envolver questão, a gente vai ver que ele só pode tratar de questão de direito, né? Mas se envolver, por exemplo, questão de direito constitucional, o tribunal, para julgar o IRDR sobre esta questão, deve também promover o incidente de arguição de inconstitucionalidade, que é um outro incidente previsto no tribunal, lá nos artigos 948 a 950, que decorre do princípio do full bench, ou do princípio da reserva do plenário. Como vocês sabem, o juiz de primeiro grau no nosso ordenamento jurídico pode julgar a causa, pode julgar, declarar a inconstitucionalidade incidentalmente, né, no processo, como causa de pedir de qualquer lei, mas o tribunal, para fazer isso, tem que fazer pelo plenário ou pelo órgão especial, a depender do tribunal ter ou não plenário ou órgão especial. Então, se eu tenho um IRDR, eu tenho que instaurar em conjunto IRDR e incidente de arguição de inconstitucionalidade, para que o pleno, neste caso, deslocará para o pleno, no caso do Tribunal de Justiça da Bahia, o órgão especial, para quem tem órgão especial, decida a questão. Tá bom? Vamos lá, requisitos de admissibilidade, ó, estão lá no artigo 976. Vamos dar uma olhada aqui no CPC, para não dizer que não falei de flores, né? Então, quando é que é cabível a instauração do IRDR? Né? Eu preciso ter estes requisitos de admissibilidade de forma simultânea. E quais são estes requisitos? Primeiro eu preciso ter uma efetiva repetição de processos. Bom, não tem sentido falar em IRDR, que é de julgamento, incidente de resolução de demandas repetitivas, se eu não tiver uma repetição de processos. Eu preciso que haja múltiplas demandas. Se não houver múltiplas demandas, Maurício, mas a questão foi importante, caberá o quê? Caberá IAC, incidente de assunção de competência. A gente vê já. Tá bom? Então, múltiplos processos, primeira coisa. Segunda coisa, que estes múltiplos processos tenham questão, ou seja, refiram-se à questão unicamente de direito. Eu não tenho como fixar tese sobre fato, eu fixo tese sobre direito. Tese sobre direito. Tá bom? Então, eu preciso ter efetiva repetição de processos, cuja repetição trate de questões unicamente de direito. Eu preciso ter risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, né? Não é qualquer multiplicidade de processos, é uma multiplicidade de processos que possa gerar risco de ofensa à segurança jurídica, tá bom? E, por fim, que haja uma pendência de causa no tribunal, que não está lá no 976, mas é da lógica da instauração. Se ele é um incidente no âmbito do tribunal, eu tenho que instaurar, né, no âmbito do tribunal, de uma causa pendente do tribunal. Não se exige custos no IRDR, é um incidente que está dispensado, portanto, de recolhimento de custos, inclusive como forma de facilitar a objetivação do julgamento das causas com fixação das teses. Tá? Um detalhe importante, assim, não cabe IRDR, não vai caber IRDR, se a matéria já estiver afetada via outro instituto em tribunais superiores. Então, se eu já tenho nos tribunais superiores um recurso extraordinário no IRDR, no STF, ou se eu já tenho instaurado sobre o tema daquele IRDR uma afetação de recursos especiais repetitivos, não há instauração de IRDR, não há necessidade de instauração de IRDR. O IRDR instaurado deve ser extinto sem resolução do mérito, e aquele que não foi que foi pedida a instauração naquele momento, ele deve ter juízo negativo de admissibilidade, que, como a gente vê, eu tenho que promover a admissibilidade do IRDR, tá bom? A quem compete promover a admissibilidade do IRDR, isso é interessante. Em geral, nos recursos, vocês aprenderam comigo que no âmbito do tribunal, a admissibilidade do recurso, em geral, compete preliminarmente ao relator. Então, os relatores, em geral, têm um juízo preliminar de admissibilidade. Todo relator faz previamente, e se for inadmissível, ele monocraticamente inadmite o recurso, cabendo o recurso de agravo interno para o colegiado.
Tá bom? Essa é a regra nos recursos. Mas no IRDR, esta não é a regra. O CPC fez a opção de determinar a admissibilidade via órgão colegiado. Então, expressamente o CPC determina, lá no artigo 981, que é o órgão colegiado para julgar o IRDR que julgará a admissibilidade. Então eu terei dois julgamentos coletivos no IRDR, dois julgamentos colegiados no IRDR. O primeiro sobre a admissibilidade e, sendo admitido, o segundo sobre o mérito. Nesse meio tempo haverá a tramitação do processo na mão do relator. Ok? Então a admissibilidade é feita pelo órgão colegiado. Ok até aqui? Bom, da decisão de inadmissibilidade, a doutrina entende que ela é irrecorrível. Inclusive temos, né, o enunciado número 556 do CPC neste sentido. Por quê? Por este motivo, porque o parágrafo 3º do artigo 976 diz que caso haja inadmissão do IRDR, ou por ausência de qualquer de seus pressupostos, nada me impede que eu repita isso. E junto com isso a gente tem um outro artigo, salvo engano 981, que fala do cabimento das decisões de mérito do IRDR, cabe recurso especial extraordinário, conforme a competência. A gente até vai ver isso lá mais adiante no final da aula. Então, juntando essas duas regras, ou seja, aquela que diz que eu posso repetir o IRDR em caso de inadmissibilidade, e aquela que diz que cabe recurso especial extraordinário das decisões de mérito, entenderam que a contrário senso não cabe. Eu tenho minhas dúvidas. Eu concordo que em poucos casos de inadmissibilidade haverá, é possível que eu tenha interesse em recursão. Mas é possível sim que haja na decisão colegiada de inadmissibilidade, que será um acórdão, que é a decisão de última instância. Se tiver uma ofensa à Constituição naquela decisão de inadmissibilidade, eu poderei interpor recurso especial. Porque o fato de haver possibilidade de repetir o incidente não é motivo para afastar o recurso. Veja, por exemplo, uma sentença extintiva. As sentenças extintivas que resolvem os processos, que acabam a instância nos processos sem resolução do mérito, também levam à possibilidade de repetição da causa, do processo. Ainda assim, caberá recurso especial extraordinário. Tá? Então eu divido um pouco aqui da doutrina, amplamente majoritária, minha posição, inclusive acredito que seja isolada, mas eu acho que cabe. Eu não digo que assim, será raro acontecer, mas é possível sim que haja uma hipótese de cabimento de recurso especial extraordinário. Tá bom? Então, admitido o incidente, porque inadmitido tem aquela dúvida, é recorrível ou recorrível. Então, assim, mas admitido o incidente, né, a gente passa a promover uma tramitação que é feita na figura do relator. Então eu tenho a admissibilidade no âmbito do órgão colegiado competente segundo o regimento interno, né, mas admitido, o relator volta a conduzir o processo. Então o que é que deve fazer o relator? Né? A doutrina entende, porque lá no artigo 982, o CPC determina uma decisão em que se promove uma série de atos. Não todos os que nós vamos defender aqui, nós defendemos que essa decisão deve ser um pouco mais ampla. Mas lá no artigo 982, vamos lá, 982, ou seja, admitido o incidente, o relator adota algumas medidas. Quais são as medidas que o CPC prevê? Primeiro, ele suspende os processos pendentes. A gente já tratou sobre a suspensão lá, sobre o pedido de distinguish lá na outra aula, se essa suspensão é uma faculdade do relator, ou se deverá. Tudo isso a gente já tratou lá na aula que eu remeto para vocês, né, a aula da parte geral. Então ele vai suspender, inclusive, a possibilidade de suspensão nacional. Ele vai suspender os recursos, sejam eles individuais ou colegiados, suspender os processos pendentes, e aí incluem-se aqueles que estão em grau de recurso no respectivo tribunal, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso. A suspensão nacional se dá via STJ ou STF. Depois,
ele poderá requisitar, e aqui é poderá, se ele achar necessário para a instrução, entendemos nós que ele deve sempre buscar isso, por conta da ampla participação, da necessidade de abertura e ampliação da participação nestas hipóteses de formação concentrada de precedentes, da qual a IRDR é uma espécie. E remetemos também de novo lá para a aula da parte geral. Tá bom? Então, ele poderá requisitar as informações ao juiz onde tramita o processo em que foi afetado, ou outros processos que tratam da mesma questão, que prestará as informações do que ele diz. Depois, ele intima o Ministério Público, ele intimará o Ministério Público para querendo manifestar-se no prazo de 15 dias. Tá bom? E além disso, ele deve ou ele pode promover a admissão, aqui os outros interessados, né? Ele pode ouvir, promover a admissão dos outros interessados em 15 dias. Quem são os outros interessados? A possibilidade de ingresso do amicus curiae. Já falamos isso lá na aula geral, a quem a gente remete vocês agora. Então, ele vai poder, né, nesta decisão, o CPC fala inicialmente isso, que ele suspenderá o processo, requisitará informações, admitirá ou intimará o MP, ouvirá as partes dos demais interessados, que é a admissibilidade, né, do amicus curiae, havendo a intervenção do amicus curiae, ou de mais de vários amici curiae, eles poderão ser, serão ouvidos, né? Todos esses interessados podem apresentar documentos, requerer diligências necessárias, né? Pode haver a formação, a gente vai ver já, a realização de audiências públicas, e se houver esses novos elementos, eu ouço o Ministério Público de novo. Mas além disso, o que não está previsto, que a gente entende muito importante, é que deve haver uma espécie de decisão de saneamento, que a doutrina chama de decisão de organização do incidente do IRDR. Decisão de organização do IRDR. Isso é muito importante para quê? A gente tem que lembrar que o IRDR vai promover a fixação de uma tese que constituirá um precedente obrigatório. E eu preciso entender a extensão, a dinâmica e a aplicação desse precedente. Então é por isso que é muito importante, né, neste momento em que o juiz organiza o incidente, né, admite, inadmite amicus curiae, suspende os processos, essa decisão complexa, ele deve também delimitar o âmbito, dizer assim, olha, a gente quer fixar uma tese para estas situações de fato, ou seja, quando acontecer tal situação, né, a gente está discutindo se a consequência jurídica é esta ou aquela. E esta delimitação será muito importante posteriormente na compreensão da tese fixada pelo precedente, tá bom? Mas, realizadas todas essas diligências, você pode promover, como eu disse, a instrução do IRDR, né, inclusive via audiência pública, onde podem ser ouvidos depoimentos de pessoas. Nada impede que seja realizada uma perícia no IRDR, né, por conta de eventual necessidade de esclarecimento de uma questão de fato que é indispensável a fixação da tese jurídica naquele caso, né, para que eu possa depois fazer o distinguishing de quando isso não aplicará. Não será fácil, não será comum isso acontecer, será raríssimo, mas em princípio eu posso promover. E concluídas essas diligências lá, ouvido o Ministério Público novamente, o relator solicita dia para julgamento. Ele vai promover a solicitação de dia para julgamento no âmbito do respectivo tribunal. Ok? E aí no julgamento, como é que a gente faz o julgamento do incidente? Então, primeiro, o procedimento no dia do julgamento. No pedido de dia do julgamento, o relator já remete aos outros membros do órgão interno do tribunal a cópia do relatório, para que eles entendam a dimensão e a extensão do próprio IRDR. Mas, distribuído isso no dia, o relator primeiro faz a exposição do objeto do incidente, ou seja, o relatório do processo. Qual é o objeto do incidente, né, fazendo referência à decisão de organização e às diligências que foram realizadas. Bom, feito isso, as partes poderão promover sustentação oral. As sustentações orais no âmbito do IRDR não são da mesma forma que são para os recursos. Eu tenho uma sustentação oral mais robusta,
porque justamente aqui eu estou promovendo a formação de um precedente concentrado. Nele falarão primeiro autor e réu do processo originário e o Ministério Público, cada um deles por 30 minutos. Cada um deles por 30 minutos. Todos os demais interessados terão mais 30 minutos para dividir entre si. Então, se eu tiver mais duas partes de outros processos que foram admitidos como interessados, e mais dois amicus curiae, dois amici curiae, né, duas entidades que foram admitidas como amici curiae, eles dividirão entre si 30 minutos. Considerando essa quantidade, né, de pessoas interessadas a sustentar, é possível ao presidente, ao relator e ao presidente, né, na verdade ao presidente, promover a ampliação do tempo para fins de sustentação oral, porque a ideia é permitir o máximo da participação possível. Feito isso, será discutido entre os desembargadores e julgada a causa. E este acórdão, né, conterá toda a análise de todos os fundamentos. Eu preciso promover, né, como a gente já falou, inclusive na parte geral, uma parte de julgamento toda, a gente já falou na parte geral. Eu preciso promover a fundamentação exaustiva com base no 489, parágrafo 1º, né, e também decidirá a causa em si, né, condenará, não condenará, se for apelação, dará provimento ou negará provimento, além de fixar a tese. Tá bom? A aplicação da tese eu já falei lá na parte, nós já falamos lá na parte da aula geral, mas eu vou rapidamente repetir aqui. Então, primeiro, a decisão do IRDR constitui precedente obrigatório na forma do artigo 927, terceiro, e o que foi a tese jurídica ali fixada se aplica a todos os processos, individuais ou coletivos, que já estejam em curso, assim como a todos os processos futuros que venham, né, a ser intentados tratando da mesma questão de direito. Mais dois detalhes. Não observada a tese adotada no incidente, ou seja, se em determinado processo o juiz de primeiro grau não observar, caberá reclamação. Caberá reclamação, que é a ação de competência originária do tribunal, para respeitar e preservar a competência do tribunal e o respeito aos precedentes obrigatórios. Tá bom? Isso aqui também eu já falei. O segundo aspecto é que se o incidente tiver tratar de questões relacionadas a serviços públicos mediante concessão ou autorização, deverá haver uma comunicação desta decisão aos órgãos de fiscalização e às agências reguladoras sobre o tema. Tá bom? Remeto vocês aqui tudo na parte de julgamento para retornar à parte da aula geral. Quanto ao recurso da decisão de mérito, a gente de certa forma já falou que cabe, né? E cabe especificamente recurso especial para o STJ se a tese fixada seja de direito federal ou infraconstitucional, e caberá recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, né, se a tese fixada seja uma tese relacionada a direito constitucional. Se for e é possível que haja, né, um IRDR sobre direito local, não caberá nesse caso RE e RESP. Tá bom? Efeito suspensivo. Este RE e RESP, excepcionalmente, terá efeito suspensivo. Como vocês sabem, recurso especial e recurso ordinário não tem efeito suspensivo. Não tem efeito suspensivo op legis. Para que haja atribuição, tem que ser requerido ao relator. Tá bom? Ao relator ou ao presidente, a depender da tramitação. Remeto vocês lá para as aulas, né, de recurso especial e recurso ordinário sobre o tema. Então, mas excepcionalmente esse eu terei efeito suspensivo op legis. O que é que significa esse efeito suspensivo no recurso especial e no recurso ordinário? A tese não passa a ser aplicada ainda e perdura a suspensão dos processos. Ok? E segundo, eu tenho uma presunção de repercussão geral, ou seja, eu não vou precisar promover o plenário virtual para que haja o reconhecimento da repercussão geral. Não tenho aquele plenário virtual prévio onde eu posso inadmitir o RE se o plenário virtual entender que a causa não tem repercussão geral, porque eu tenho uma presunção legal de existência de repercussão geral. Eu tenho uma presunção legal de existência de repercussão geral. Tá bom? E neste caso, somente no julgamento
plenário do próprio recurso extraordinário do IRDR, que eventualmente pode se decidir lá que não tenha repercussão geral, mas não tem um plenário virtual prévio, tá? Porque eu tenho uma presunção inicial de repercussão geral. E se for apreciado o mérito do RESP ou do RE, porque eles podem ser inadmitidos por diversos motivos, mas se apreciado o mérito, a tese fixada pelo STJ, pelo STF, passa a abranger ou ter eficácia em todo o território nacional, permanecendo, mantendo assim a lógica da suspensão nacional. Quem quiser saber como é que funciona a questão da suspensão nacional, mais uma vez, remeto eu à aula da parte geral, de microsistema de julgamento de casos repetitivos. Mas a lógica do IRDR é que inicialmente foi instaurado no Tribunal de Justiça da Bahia, aqui julgado, a tese aplica-se à Bahia. Havendo RESP para o STJ, havendo a decisão do RESP, no mérito do RESP, a tese aplica-se em todo o território nacional. Tá bom? Não cabe ação rescisória do IRDR em si, do incidente em si, não cabe. Para resolver a tese em si, não cabe. Mas pode caber da causa piloto. Eu posso eventualmente promover a ação rescisória da causa piloto, porque, por exemplo, eu tenho algum elemento ali que dá causa à rescindibilidade, mas ao rescindir essa causa piloto, com isso eu não rescindo a tese permanece. A tese permanece. Tá bom? Por fim, revisão da tese fixada no IRDR, a gente já tratou disso lá no âmbito da aula geral. Mas, resumidamente, as partes não podem pedir a revisão da tese, senão toda parte que perdesse ia querer a revisão da tese. Mas qualquer integrante do tribunal pode pedir de ofício, ou o Ministério Público ou a Defensoria Pública. Ou o Ministério Público ou a Defensoria Pública podem promover o pedido de revisão da tese jurídica, que tem que ser feito pelo mesmo tribunal que fixou a tese. Então, se a tese foi fixada depois do julgamento de RESP no âmbito do STJ, é o STJ que vai ter que revisar a tese. Ok? Aqui? Então, viva, pessoal. É isso que nos cabia por esse momento. Daqui a pouco a gente vai para... Daqui a pouco não. Oriento vocês agora a assistir a aula de recurso extraordinário especial repetitivos. Um abraço grande. Sobre IRDR, é isso daí.